Sobre pontos importantes que dizem respeito ao trabalho do Tribunal Regional Eleitoral. Eu vou conversar agora, ao vivo pela internet, com o chefe da seção de orientações das zonas eleitorais aqui do estado do Piauí, Hugo Leonardo. Muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Bom Dia News. Bom dia. Bom, queria, entre os temas que a gente vai abordar aqui, um dos grandes assuntos que está repercutindo, e eu tenho certeza que ainda vai repercutir, até agora o TSE, o Supremo Tribunal Eleitoral, mantém os prazos para o calendário eleitoral, ou seja, para as eleições municipais deste ano. De acordo com isso, claro, o TRE também toma algumas medidas de acordo com o TSE. Calendário mantido, o que muda após alguns prazos que já foram cumpridos, como, por exemplo, troca de partido para alguns candidatos? Bom dia. Olha, o calendário ele tá mantido, né, pelo TSE, mesmo porque o TSE ele não tem essa autonomia para fazer a alteração do calendário. Essa atribuição é do Congresso Nacional. O que nós temos de novidade é que ontem foi protocolado uma PEC, né, pelo Senado Federal, onde vai discutir justamente esse adiamento. Por essa PEC, a eleição seria adiada para os dias 6 de dezembro, em turno, e 20 de dezembro, em segundo turno. Mas, enquanto não for apreciada e aprovada essa PEC, a Justiça Eleitoral mantém todo o calendário. Agora, em relação a prazos, por exemplo, a prestação de contas, tanto dos partidos, dos próprios candidatos, quais são os prazos? Oi, falhou agora novamente o áudio. Escuta agora? Oi, diga. Pronto, em relação a prazos, para que os partidos possam realizar, os candidatos realizarem as prestações de contas, eu queria que o senhor passasse esses prazos para a gente. Olha, em relação ao eleitor, o prazo ele venceu no dia 6 de maio. Todos os eleitores que pretendiam se alistar ou regularizar a sua situação para que pudessem votar na próxima eleição ou serem candidatos na próxima eleição, o prazo venceu no dia 6 de maio. Em relação aos candidatos, o calendário ainda mantido determina que deverão ocorrer convenções partidárias entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto. E o dia 15 de agosto é o prazo final para os candidatos protocolarem seus pedidos, seus registros de candidatura. Ou seja, tudo se mantém, como o senhor mesmo disse agora há pouco, até uma nova decisão. Lembrando, inclusive, que nós tratamos desse assunto ontem aqui no Bom Dia News. O Congresso diz que vai estudar, sim, a possibilidade de adiamento. Agora, se muda muita coisa, se for adiado o quê? As eleições é no mês de outubro. Mudaria muita coisa se fossem adiadas para novembro ou dezembro? Olha, é algo que nos causa preocupação, né? Porque com o atual cenário, há muita indefinição em relação a vários procedimentos, como é que serão organizadas as filas no dia da eleição, como é que serão treinados os mesários nesse período, né? O TSE trabalha com a possibilidade de disponibilizar o treinamento para mesários, todo ele de forma virtual. Nós já fazemos isso há pelo menos 8 anos, desde 2012 que treinamos mesários de forma virtual, mas é sempre complementar. Para você ter uma ideia, nós temos no país todo 2 milhões de mesários. Desses 2 milhões, cerca de 200 mil eram treinados à distância, em AD, ou seja, 10%. Então, mudar de 10% para 100% é um desafio. Eu diria que é até impossível, por conta não da capacidade da Justiça Eleitoral, que hoje nós temos capacidade de treinar os 2 milhões de mesários à distância, mas pelo próprio problema do eleitor. Aquele eleitor que é mesário, vai ser mesário, nem todos eles têm uma acessibilidade digital, seja porque não tem acesso ao Wi-Fi, seja porque não tem
aquela intimidade com cursos à distância, por exemplo, que é o que os alunos hoje estão enfrentando, né? Os alunos ordinários, da rede ordinária de ensino, né? Então, é um desafio muito grande para a Justiça Eleitoral fazer o treinamento de mesário integralmente à distância. Realmente. Aí o senhor tocou num ponto importante, que nem todo mundo, se não tem a internet disponível, não tem também o domínio ali com a tecnologia como outras pessoas têm. E aí a gente sabe que nesse período de pandemia o TRE vem oferecendo vários canais para que os próprios eleitores, de modo à distância, possam resolver algumas pendências. Como é que tem sido a demanda nesse sentido? Esses eleitores realmente têm feito uso desses mecanismos para também não perderem os prazos? Perfeito. Para você ter ideia, na reta final de atendimento dos eleitores, o Piauí recebeu 40 mil solicitações pelo canal chamado Título Net, é um canal disponibilizado no site do TRE Piauí, onde o eleitor se cadastrava e pedia alistamento, transferência, revisão dos seus dados, e nós recebemos 40 mil solicitações. Foi o regional do país, o 12º maior do país, para você ter ideia. Então, os cartórios, inclusive, estão trabalhando ainda nessa demanda para que até o dia 3 de junho todos eles estejam plenamente regularizados, que é o nosso prazo final, mas foi um contingente bem grande. Fora isso, tirando isso, o TRE tem mantido um contato com os eleitores por meio dos canais virtuais. O eleitor ele pode procurar a ouvidoria do tribunal, vai lá no site e aí procura ouvidoria, tem lá o e-mail, o formulário online ou o telefone. Além disso, ele pode também entrar em contato diretamente com o cartório eleitoral dele. O TRE também no site, você vai lá e clica em zonas eleitorais, que tem lá o contato de todas elas, o e-mail de todas elas e um telefone para contato do chefe do cartório. Pedi só para o senhor repetir esse prazo, se eu não me engano, o senhor falou 3 de junho para quem tem alguma pendência, é isso? Não. Até não deveria nem ter entrado nessa seara. É um prazo interno nosso. Nós temos que resolver todos os pedidos que foram feitos até o dia 6 de maio, que foi o prazo do eleitor. A Justiça Eleitoral tem que dar vazão a todas elas até 3 de junho. Né? Por quê? Porque às vezes o eleitor faz o requerimento, mas faz com alguma coisa incompleta. Aí a Justiça Eleitoral vai diligenciá-lo por e-mail, vai solicitar a complementação e tudo isso vai estar decidido e regularizado até 3 de junho. Mas é um prazo nosso da Justiça Eleitoral. Para o eleitor, o prazo já se esgotou. Quem pediu até o dia 6 já está sob análise. Eu não sei se o senhor tem dados agora, já que o prazo já foi esgotado. Muitos eleitores ficaram com pendências ainda, até porque a gente, inclusive, algumas vezes falamos aqui, nós brasileiros deixamos sempre tudo para a última hora. Quando o atendimento, a gente pode dizer que era considerado normal, de forma presencial, e hoje que não é. O brasileiro continua perdendo o prazo, em especial os piauienses também perderam? Esse problema crônico no Brasil, né? O cadastro eleitoral ele estava aberto para você fazer regularização desde novembro de 2018 e ficou até 6 de maio, né? Então, na reta final, só para se ter uma ideia, nos 6 últimos dias nós recebemos mais requerimentos do que no mês anterior completo, né? Só para ter um nível de comparação. Mas mesmo assim a Justiça Eleitoral dá conta, porque é uma demanda que já acontece sempre no ano de eleição, e mesmo considerando isso, os eleitores que fizeram seu requerimento serão atendidos sem nenhum problema. Agora, nesse período de fechamento de cadastro, se alguém precisar de uma certidão ou de uma regularização para conseguir exercer outros direitos, como, por exemplo, conseguir um passaporte, assumir um concurso público, conseguir um empréstimo numa instituição financeira, essa pessoa ela pode entrar em contato com o cartório dela, ou então simplesmente ela vai no site e localiza certidão emergencial. Essa certidão, ela dá plena quitação, porque nesse período não há atendimento ao eleitor para regularização do título. Por quê? Porque no calendário eleitoral esse período está fechado.
para que se possa formatar os cadernos de votação e definir quem vai votar no dia da eleição. Então, não se faz mais alteração por conta disso, certo? Mas quem precisar, claro, exercer outros direitos, pode procurar a certidão de quitação eleitoral circunstancial, que está disponível lá no site. Ok, só para a gente encerrar então, pedir para o senhor deixar, caso tenha algum telefone, ou o senhor repetir algum canal, que mesmo com os prazos expirados, o eleitor ainda possa tirar pelo menos alguma dúvida sobre algum quesito relacionado ao pleito, ao título eleitoral este ano. Sim, a gente recomenda que se procure a ouvidoria. Se for algo genérico, se você não quer falar com o seu cartório eleitoral para resolver algo específico, procure a ouvidoria. O telefone da ouvidoria é o 2107-9677. Né? Fora isso, ela pode ir no site e mandar também um e-mail, né? ouvidoria@tre-pi.jus.br. Ok. Hugo Leonardo, chefe da seção de orientação das zonas eleitorais do TRE Piauí, tirando aqui algumas dúvidas e ajudando a gente a entender melhor como está funcionando o trabalho do Tribunal Regional Eleitoral aqui no estado, principalmente nesse período de pandemia. Muito obrigada, um ótimo dia para o senhor. Obrigado pelo espaço.